Eu me chamo Heleno, eu me defino como um cara que era para ser um médico sanitarista lá em São Paulo, nos anos de 1975, 76. E quando eu fazia residência médica na Santa Casa de São Paulo, uma das exigências dos nossos chefes e preceptores era que nós nos tornássemos sanitaristas e não especialistas em medicina social. E foi assim que a minha turma de médicos residentes foi colocada para fazer curso de saúde pública, virar médico sanitarista e seguir uma trajetória que depois muda um pouco, vira até professor, mas que no interesse maior que é o SEBS, eu me vejo com 25 anos ajudando meus colegas da turma de médicos sanitaristas que estavam fazendo o curso na USP, fundando o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Quem fundou foi não a minha turma, mas a turma que me antecedeu, a primeira turma. E nessa turma eu tinha grandes amigos, tenho ainda, os que estão vivos, que estão provavelmente comemorando esses mesmos 40 anos do SEBS, e acho que vão ter a chance de comemorar mais uma vez, né, a iniciativa deles, que hoje nós não temos conosco mais o Davi Capistrano, mas temos o Dalma Herrera Feitosa, temos o Emerson Merri, temos a Ana Segal, temos o Aguinaldo Gonçalves, e eu corro o risco de estar esquecendo alguém aqui do primeiro grupo que criou esse Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, depois de uma revolta, quando durante a noite um grupo de policiais provocadores de direita jogou um coquetel molotov contra um jornal mural que nós fazíamos na Faculdade de Saúde Pública, com notícias sobre saúde. Então o SEBS nasce nesse contexto, nasce no contexto da ditadura, e nasce para tensionar o que era possível fazer num ambiente de ditadura. Ou seja, com toda a repressão, com toda a impossibilidade de levar saúde para a população em geral, a nossa participação naquele momento como estudantes, como médicos residentes, era de tensionar e ver aonde podia fazer chegar os limites desse possível, né? Então, eu me defino como um subproduto desse período cuja maturidade eu tive a honra de acompanhar e estou tendo a oportunidade agora de partilhar essa comemoração dos 40 anos. A revista Saúde em Debate surgiu em reação ao atentado contra um mural numa escola de saúde pública. E como ela surgiu em revolta, ou em clima de revolta, e já debatendo, porque já era para se chamar Saúde em Debate, ela não tinha, naturalmente, financiamento. E um grupo de estudantes resolveu fazer uma revista, era uma ousadia. E foi tudo feito à mão, né? Por exemplo, o primeiro exemplar da revista, o número 1, que seria o número 0, foi datilografado na minha máquina de escrever Lexicon 80 por mim, e pela Cleide Pina Ferreira, que era uma das colegas médicas sanitaristas dessa turma. Cleide datilografava um pouco, eu datilografava outro tanto, vinham as provas datilográficas, e foi tudo para a gráfica, para ser impresso a primeira capa, desenhada pela Conceição Caú, que foi a diagramadora das primeiras capas da revista do SEBS, né? Então, a revista feita nesse clima era uma revista que tinha como destinatários nós mesmos, mas nós descobrimos que todo mundo queria aquela revista. O que ela trazia, que era a falência do sistema do INPS antigo, por não prestar assistência à saúde aos trabalhadores. A mensagem que ela trazia de que era possível fazer cuidados pré-natais, vacinar crianças e sair do atoleiro em que a gente se encontrava, quando Delfim Neto prometia que o Brasil tinha que crescer primeiro, para 20 anos depois distribuir o lucro para o povo, e essa distribuição jamais aconteceria. Essa revista surgiu, ela não respondia só aos nossos desejos, ela respondia também ao desejo de grande parte da população brasileira, que a gente vê depois se concretizar nos eventos que se sucedem à criação do SEBS, como a 8ª Conferência Nacional de Saúde, a própria Constituição Brasileira, com o SUS, a criação do SUS, que eu acho que respondem a esse desejo no qual o SEBS entrou na mesma corrente de desejo da população do Brasil. Essa proposta que você fala do SEBS lançar um manifesto pela democracia como a origem da saúde nunca foi tão atual. Tanto que quem olha hoje o site eletrônico do sebs.org.br vai achar que aquele texto foi escrito ontem.
tudo que contém o texto, né, as cabeças pensantes da época, desde o Sérgio Arouca, Ézio Cordeiro, os professores da USP, a turma do Rio de Janeiro, que agora já esqueci o nome, que muita gente foi envolvida nisso, como intelectual da saúde. Quem escreveu aquilo, e aquilo foi escrito a muitas mãos, né, tinha uma visão de futuro, e esse futuro é hoje. Nós continuamos com as mesmas necessidades, nós continuamos provavelmente com o mesmo programa de propostas, que democracia e saúde andam juntas, e talvez hoje, depois de quase 28 anos do lançamento da Constituição brasileira, né, e 30 anos da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que gerou esse confronto de ideias, hoje nós tenhamos mais clareza de seguridade social, que é uma coisa que une saúde, previdência social, assistência social como uma coisa só. Acho que naquela época, 30 anos atrás, nós não tínhamos isso tão claro. Quem escreveu na Constituição Brasileira de 88 essa união da seguridade social estava provavelmente 30 anos à frente, estava pensando hoje. E nós hoje temos condição de pesar esse período que passou e nos agarrarmos a essa ideia, a esse projeto uma vez mais. A proposta de saúde para todos não cabe no capitalismo. O capitalismo é um sistema excludente, que é baseado na concentração de renda e na apropriação do lucro sobre o trabalho dos outros. Consequentemente, isso é incompatível com a distribuição de saúde e equidade. Os direitos não podem sobreviver num esquema que expropria as pessoas dos seus próprios recursos. Mas a chegada, as vias pelas quais se pode chegar a um esquema de viver num socialismo são múltiplas. E o SEB surge exatamente nessa tensão de quais são os meios possíveis de chegarmos a um socialismo, né, sem que a gente tenha que esperar que o socialismo aconteça como um passe de mágica e de repente vivamos numa sociedade completamente socialista, né? A gente tem passos para isso e a visão da saúde pública e mediando a chegada de atenção para crianças, depois atenção para gestantes, depois para adultos e trabalhadores, ela vai passo a passo apropriando direitos e com isso se aproxima daquele horizonte que é o socialismo, que cada vez mais, quando a gente chega perto dele, mais ele se distancia. E isso é um processo, né, parodiando a música, se não me engano, do Victor Jara, né, que é uma coisa que nós vivemos no dia a dia. Nós não esperamos que o socialismo chegue, a gente faz ele antes, através da luta pela saúde. Qual é o... Essa visão de conjuntura da América Latina sobre se é possível conservarmos direitos quando os Estados Unidos e o mercado norte-americano briga com a China pela polaridade e pela hegemonia econômica, ela nos predestina a sermos lutadores. Porque nós não queremos nos submeter a um capitalismo imperialista, como nós não queremos nos submeter aos ditames de uma nova ordem mundial polarizada, em que apenas a China ou o Japão vão determinar o que vai acontecer no mundo. E a proposta política mais avançada do mercado comum latino-americano, que foi o Mercosul, a Unasul, as associações latino-americanas, como é o caso da Associação Latino-Americana de Medicina Social, e outras que surgem colocando uma perspectiva latina, é a nossa perspectiva de reagir a essa subordinação que leva junto a América Latina, leva junto a África, leva junto os países como Filipinas, como outros países que estão dominados hoje por uma economia global, né? Eu não consigo ter uma visão de conjuntura para saber se nós vamos superar isso, mas eu consigo saber que a proposta do Mercosul, a proposta da Unasul, as associações latino-americanas pela saúde pública, pela educação médica, pela educação, são emergências da população que a gente tem que estimular e trabalhar com elas. Nós não vamos esperar que o capitalismo faça uma subordinação definitiva no Tratado Transpacífico e diga para nós o que nós devemos consumir, comer e produzir, porque eles vão nos destinar um papel satélite, como sempre fizeram com a gente. Então, acho que qualquer que seja a conjuntura, nos cabe resistir. Isso vai depois em procurar o que fazer com a saúde do trabalhador e com as nossas lutas políticas na saúde, debaixo de um clima de bombardeio. A conjuntura atual acho que foi traiçoeira para o movimento dos trabalhadores, especialmente
para a reivindicação de cuidados e defesa da saúde do trabalhador. Porque o trabalhador já vinha sendo vítima de uma traição que era ver aplicar seus recursos de aposentadoria nos fundos de derivativos e na economia privada, que assume riscos e que deixou muitos trabalhadores da Europa sem aposentadoria com a crise de 2008 dos derivativos. Numa reunião do Banco Mundial, eu vi ser chamado isso de solução final. Você toma o dinheiro da aposentadoria dos trabalhadores, aplica no mercado e o trabalhador fica automaticamente interessado que o mercado capitalista rode esse dinheiro e faça esse dinheiro crescer. Então o trabalhador nunca mais se opõe ao sistema de mercado. Nas palavras de um banqueiro, eu ouvi isso da boca do banqueiro, isso se chama a solução final. É exatamente a mesma expressão usada por Hitler quando levou o povo judeu aos campos de concentração e às câmaras de gás. Ou seja, o trabalhador brasileiro viu, principalmente o trabalhador organizado, o trabalhador dos Correios, o trabalhador da Petrobras, o trabalhador da Vale do Rio Doce, o trabalhador das grandes corporações que tinham um seguro-saúde razoável privado. Ele acreditou no seguro-saúde privado, quando ele acreditou também no pleno emprego, e acreditou que a aposentadoria complementar dele seria colocada nesses derivativos. Então fundos como Previ, Petros, Caixa Econômica, Postales, que estão altamente endividados e apostando nessa solução final. Ou seja, eles colocaram o requisito para a própria morte dos seus fundos de aposentadoria, quando deixaram de acreditar nos anos 80 e nos anos 90 na aposentadoria solidária do INSS, em que o jovem trabalhando sustenta o velho que foi aposentado. Essa crença absoluta no mercado, no capital, que eles já tinham apostado errado nos anos 80, na aposentadoria deles, ela se estendeu para a saúde, porque eles também apostaram no mercado privado de saúde. Eles também apostaram nos planos privados de saúde e tinham o SUS como modelo. Mas o plano privado de saúde não é o SUS. E ele está descobrindo isso agora, o trabalhador, o sindicato, quando vem essa onda de destruir o SUS, porque ele perde o emprego, ele vai para o SUS. Chega no SUS, já não existe mais. Né? E agora, José? Então, aonde ele vai com essa procura? Ele torpedeou o próprio fundo de aposentadoria há 20 anos. Torpedeou a sua possibilidade do SUS nos últimos 28 anos. E agora a possibilidade de reagir a isso, que eu vejo, é convencer novamente, discutir e organizar com os trabalhadores uma luta organizada pela saúde do trabalhador, pelo direito à aposentadoria solidária e de qualidade no INSS, que por sinal querem vender as seguradoras internacionais, né? E fazer essa luta toda novamente. Só que agora ela não é mais uma luta pela saúde, ela é uma luta pela seguridade social. Então ela será uma luta pela aposentadoria, pelo direito à saúde, pela prevenção no ambiente de trabalho, né, que deveria ser tocada pelo Ministério do Trabalho, e não é. E isso tudo, de repente, se unifica numa luta pela democracia em saúde, debaixo de um novo regime semi-ditatorial. Interessante. O ovo da serpente foi plantado nos anos 80, nos anos 70, com os planos privados de saúde para trabalhadores. Era também a solução final, ou seja, você aposta no privado, tira o sangue do sistema público e diz para o trabalhador que ele não tem alternativa. Que é a mesma coisa que a imprensa faz hoje, dizendo, você não tem alternativa, tem que cortar o dinheiro da sociedade para pagar juros de banco. Era uma outra versão, só que na questão da saúde, você não tem alternativa. Se você for para o sistema público, vai morrer doente e não será atendido. Portanto, pague a sua cota para o plano privado. Todos tinham a leve desconfiança que isso ia dar errado, mas pelo sim, pelo não, pagamos os planos privados desde os anos 70 até hoje. Chegamos a que ponto? Todos os planos são falimentares, as Unimedes estão falindo, os hospitais privados cobram e não atendem, o atendimento público complementar prestado pelos hospitais privados é deficitário, é fraudulento, cobra assistência que não prestou, ou seja, todas as condições para o sistema dar errado foram dadas. O ovo da serpente foi plantado, mas agora ele precisa ser quebrado, porque se nós não fizermos isso, não temos futuro. Nossa alternativa para o momento agora que estamos vivendo de um golpe de Estado no Brasil é recriar as condições para que o Estado nacional seja um Estado solidário entre as gerações, ou seja, os jovens que trabalham
sustentam os aposentados, os velhos, os adoecidos, os incapacitados. As crianças que vão trabalhar no futuro vão receber serviços de saúde pagos por quem hoje trabalha e contribui, e elas serão os futuros trabalhadores que vão contribuir para pagar a aposentadoria de quem hoje é jovem e está trabalhando e ficará velho e precisará se aposentar. Esse círculo do Estado socialista que prevê que quem trabalha mantém o idoso e mantém a criança é uma coisa que o mercado não sustenta. O mercado quer dinheiro individualizado. O mercado quer dinheiro guardado no banco para render juros em nome de interesses de outros, que não a pessoa que é a produtora ou a detentora daquele dinheiro. E acho que essa é a possibilidade que nós temos hoje de negociar com os trabalhadores, com as centrais sindicais, uma nova visão de futuro. Ou seja, durante 30 anos, nós acreditamos na solução final. Essa solução final vai nos mandar para a câmara de gás. Ou a gente sai disso, ou nós não temos outra alternativa. O SEBS tem criado tensões historicamente. O SEBS nasceu para criar tensões. Ele tensiona o que é possível fazer no sistema de saúde, dentro de um Estado capitalista. Ele tensiona o que é possível fazer dentro de um sistema de seguridade social que nunca se completou. Ele tensiona o que é possível fazer com o mínimo de dinheiro e o máximo de investimento de recursos. A grande mentira da atualidade é dizer que o sistema de saúde é mal gerenciado, porque uma coisa que é gerenciada com pouco ou nenhum dinheiro e ainda assim funciona, é muito bem gerenciado, dentro do limite que aquilo é possível ser exercido. Então, a grande mentira é que um sistema pobre, ele só consegue fazer alguma coisa porque ele é bem gerenciado, ele não é mal gerenciado. Essa desculpa de que falta dinheiro, mas temos uma gestão deficiente, a gestão sempre pode ser melhorada. Nosso problema não é de gestão. Então, eu creio que criar tensões é uma missão de quem faz um centro de estudos, leva a mensagem criada pelos pesquisadores, pelos professores, a voz da população que chega para nós através dos usuários do SUS que nos criticam e que levam a informação de onde o sistema está falhando. E isso tudo cria uma tensão social que gera um movimento que é positivo e é bom para a defesa da saúde da população. O trabalho escravo, ele parece que é uma reminiscência do passado, mas não é. O trabalho escravo é um desejo do capitalista hoje. A melhor realização do capitalismo hoje seria o trabalhador que não ganhasse nada, nem a comida, para poder produzir do mesmo jeito que trabalha, né? Então, essa figura do trabalho escravo como uma reminiscência do passado, ela não é verdadeira, porque o desejo do capital hoje, na sua realização máxima, é nos escravizar a todos, né? E a possibilidade, é óbvio, de eliminar as formas mais precárias ou mais cruéis desse trabalho escravo, nós temos. Ela está sendo, inclusive, combatida agora, né? As equipes que o Ministério do Trabalho mandava para Tocantins, para o sul do Pará, para inibir a escravização de pessoas desmatando e fazendo pasto para boi, foram desativadas. E isso é uma política. A política que vem pela Organização Internacional do Trabalho de impedir que crianças sejam submetidas a trabalho escravo é uma política internacional. Só que ela não encontra expressão num Estado que não defende seu povo, né? Se o Estado, que é o poder que domina o poder da violência e tem o privilégio de usar as armas, não defende o povo contra a pior forma de escravização, ele não há como fazer essa promoção do trabalho livre, do trabalho decente, como tem sido falado, né? Acredito que nós vamos ter uma possibilidade de combater o trabalho escravo, ou a escravização do trabalhador, na medida em que o trabalhador se organizar para isso. A minha leitura sobre o golpe é que ele conseguiu legitimidade no golpe perante boa parte da população, que se refletiu inclusive nos votos nulos e nas abstenções no último processo eleitoral, jogando uma acusação de que todo sistema socialista ou socializante é corrupto. Todo movimento trabalhista é corrupto. Todo sindicato ou todo defensor de políticas de esquerda é, por natureza, corrupto. Essa acusação pesou
e ela foi tirada do bolso de Mussolini, do bolso de Hitler, do bolso dos imperialistas de um modo geral, que sempre quando precisam dar um golpe contra uma população que se rebela, dizem que as suas lideranças são corruptas. Foi assim contra Mobutu, foi assim contra Mandela, foi assim contra os líderes africanos que tentaram as independências da colônia da França e de Portugal nos anos 70, e está sendo assim novamente no Brasil. Essa acusação de que a corrupção é a grande ferramenta que impede o avanço social, ela obscurece ou ela tenta tampar a grande outra realidade, que a sociedade é vítima da exploração porque o esquema para explorar está funcionando na sua velocidade e na sua intensidade máxima. É sangria por juros, aumento da carga de trabalho, intensifica a produção e faz com que as pessoas ganhem menos. Então, essa forma de dizer que a corrupção é que é responsável por isso, ela foi usada em todos os processos ditatoriais que nós conhecemos. Ela está na origem da implantação do fascismo na Itália, ela está na origem da implantação do nazismo na Alemanha e está na origem do golpe de Michel Temer. Acredito que a classe média também acreditou que a corrupção era a razão da classe média perder direitos. Quando ela vai defender o golpe, quando ela se veste com a camisa da FIFA, da CBF e vai para a rua dizer que o governo é corrupto, ela nunca pensou antes que todos os governos anteriores tinham doses iguais ou maiores de corrupção. E ela não confronta o que ela pode perder, porque ela acredita na mensagem que a mídia está trazendo, de dizer que a corrupção é a razão pela qual ela está sofrendo. A impossibilidade de discutir com a classe média, na mídia, uma discussão real, que diga que você pode perder por corrupção um tanto, mas você perde mais por juros bancários, pelo que você paga de juros aí, dos serviços sociais que deveriam ser gratuitos, a classe média teria outra visão, se ela pudesse ter acesso a essa informação. Quanto do dinheiro nacional vai para os juros e pagamento da dívida? A versão que eu estava ouvindo minutos antes de vir para cá na internet é que dos nossos pagamentos do orçamento público, 44% são utilizados para pagamento de juros, enquanto apenas 5% é utilizado para fazer qualquer investimento de natureza social. Quem compara 5 com 44, não tem nenhuma dúvida que tem um grupo de banqueiros privados sentados no Banco Central ali na rua ao lado, determinando quanto eles vão receber, eles colocam os juros, eles colocam o preço e eles recebem o pagamento. Esse é o melhor comércio do mundo. Eu digo quanto eu quero ganhar, eu digo quanto vai ser a inflação no mês que vem e, portanto, eu digo quanto você tem que pagar para mim. E isso é o que o pessoal está fazendo sentado no Banco Central do Brasil. Então, não tem saída esse esquema. A grande jogada é exatamente essa, né? Tirar dinheiro emprestado nos Estados Unidos a juros de 3% ao ano e investir, entre aspas, no Brasil para o povo brasileiro pagar juros de 15% ao ano. A diferença fica muito boa de janeiro a dezembro para quem faz essa jogada financeira. Quais são os caminhos de resistência? Você acha que, a jeito, nós podemos retomar um projeto de desenvolvimento justo, solidário, de direitos sociais? Eu acredito que é possível fazermos um projeto de desenvolvimento justo e solidário, mas somente se nós reforçarmos os laços internacionalistas. Nós não conseguiremos fazer isso dentro, exclusivamente, do âmbito das fronteiras nacionais. Se a gente não conversar com os irmãos argentinos, chilenos, bolivianos, venezuelanos, peruanos, colombianos, nós não tiraremos o pé dessa lama, porque a conjuntura para eles é tão ruim quanto é para nós. Nós nem sequer aprendemos a lição com o Equador, que fez uma auditoria da dívida externa e recomprou a sua dívida por 30% do valor que eles diziam que devia. E erradicou o analfabetismo. Se o Equador, que é um país que, junto, o território dele não é muito maior do que Alagoas e Sergipe, fez isso, por que que um Brasil desse tamanho não faz? Né? É só questão da gente ter uma visão que, se a gente olhar para fora e dermos as mãos para os outros países da América Latina, como a gente vinha fazendo, e não como está agora o Brasil dando as costas para os países da sua própria fronteira, nós acho que temos alternativa de saída. Eu vou dar uma resposta sobre erros e acertos de movimentos populares baseado na minha visão de sistemas de governo.
ultimamente, eu ando isolado numa crença que eu venho desenvolvendo, num sistema parlamentarista, como uma alternativa para o Brasil fugir dos golpes que derrubam presidentes do regime presidencialista. Historicamente, todas as vezes que o Brasil elegeu um presidente que tentou conduzir um programa popular, a classe alta derruba esse presidente. Foi assim com Vargas, foi assim com Jango, foi assim com Dilma. E essa possibilidade de nós termos um regime que não seja de coalizão nos leva para uma outra alternativa. Mas isso é uma coisa, é um processo histórico tão duro e tão demorado que só poderia acontecer se nós tivéssemos um outro plebiscito e uma reforma da Constituição. Acredito que a classe trabalhadora hoje não se põe essa realidade. Ela não está diante desse horizonte. Eu estou falando aqui de uma troca de regime de coalizão presidencialista por um regime parlamentarista, com menos traumas para se substituir governo e para evitar golpes, mas esse não é o horizonte político do país hoje. Então, acredito que para podermos chegar a uma alternativa que contemple a saúde pública, a seguridade social como um todo, não permita a venda da Previdência Social, não permita o desamparo da assistência social que hoje está cortando o Bolsa Família, essa união de esforços, ela é possível antes mesmo de chegar nesse horizonte. E nós temos que fazer um esforço de resistir, juntando aí as centrais sindicais, os trabalhadores que estão mais organizados, para que eles possam, inclusive, fazer autocrítica dessa escolha pelos planos privados de saúde e pela previdência privada. E o papel do SEBS? O papel do SEBS nessa conjuntura é o mesmo papel que ele exercia quando foi criado nos anos 70, é o de tensionar os limites do possível. Cada um que escreve, que publica na revista, que vai para o site, que escreve um texto, ou que dá sua opinião sobre o que é possível fazer, está empurrando para frente, milímetro a milímetro, essa compreensão da conjuntura, e os atores que podem compreender essa mensagem certamente vão desenvolver as suas pressões para que a sociedade faça mudanças, né? Eu não acredito que o SEBS seja um movimento exclusivo na área da saúde. O SEBS é um centro democrático de irradiação de propostas em que a saúde, a defesa da vida, é o motivo, mas ele só sobrevive numa luta pela democracia.